Bom, já estamos gravando então. Bom dia. Bom dia. Boa noite. Boa noite. Acho que vocês estão vendo agora a tela, né? Bom, esse aqui foi o último slide que a gente viu semana passada, né? Deixa eu pegar, porque está tendo retorno aqui. Bom, se alguém que precisar falar alguma coisa, eu precisei de ligar o microfone de todos, que estava tendo retorno, mas se alguém precisar, é só ligar o microfone e falar, ou então escrever no chat. Estou acompanhando aqui, né? Bom, esse aqui foi o slide que a gente viu semana passada. E teve uma notícia essa semana, do dia 27 de setembro, e foi essa daí, né? Resolvi botar aí para vocês verem, porque tem a ver com o assunto da semana passada, né? Aí o título da reportagem, né? AMD e Intel que lutem, né? A ARM está desenvolvendo uma CPU Neoverse N2 com 192 núcleos, né? Então, disparando aí na briga pelo mercado de multiprocessadores, né? Então, e também, segundo essa reportagem, aí, a ARM foi comprada pela NVIDIA recentemente, né? Então, a ARM e a NVIDIA, né, a equipe de engenharia junto está desenvolvendo esse novo chip. Professor, Oi, pois não. uma dúvida é o seguinte, eu lembro que na última aula o senhor tinha comentado o seguinte, olha, quando se fala que tem N núcleos, né, num computador, na verdade, geralmente tem núcleos a mais do que se precisa, porque alguns podem queimar e aí as marcas preferem botar mais do que ter que corrigir o problema, né? Isso, então, isso. desses 192, quantos são realmente o objetivo da ARM? Não, quando eles colocam dessa forma, são 192 disponíveis. Ah, entendi. E tem um cálculo assim de, se são 192 disponíveis, então, sei lá, vão ter 200. Tem um cálculo que dá para estimar? Não, isso aí vai muito da tecnologia, vai muito do modelo de negócio de cada um, né? Quanto mais confiável, menos eles precisam fazer a mais, né? Um Entendi. cálculo que existe, é o pessoal que trabalha com processamento paralelo, é muito difícil você colocar dentro do chip muitos núcleos por causa da comunicação entre eles. Você começa a poder ter problemas de comunicação. E, às vezes, a comunicação fica tão intensa entre os processadores, processador e memória, que começa a engargalar as requisições. O maior problema, na verdade, é esse. Mas aí assunto de arquiteturas paralelas, né? Tem várias saídas para isso. 192 é um número absurdo, né? É um número muito alto mesmo. Entendi. Obrigado. Vamos lá. Bom, então, tá a bibliografia do material que a gente vai ver. Vamos começar a ver o assunto de memória, né? Como é que funciona a memória do computador. Vamos ver se hoje a gente consegue matar cache e principal, ou até onde a gente consegue ir. Bom, a gente vai ver que uma arquitetura de computadores, ela é baseada numa hierarquia de memória, tá? A gente vai ver daqui a pouco um gráfico que vai demonstrar o porquê dessa necessidade de uma hierarquia. Bom, alguns aspectos, né? Primeiro, o que um programador quer? O programador quer uma memória, uma máquina com capacidade muito grande de memória e que essa memória seja muito rápida, né? Dá para fazer isso? Dá, fácil fazer, tá? O problema é o preço, tá? Uma memória rápida, tecnologia para isso já existe. Uma memória que trabalha na velocidade da UCP, a gente tem tecnologia para isso. Ninguém tem dinheiro para pagar essa memória, tá? Então, como a gente está no problema econômico, a nossa saída é fazer a chamada hierarquia de memória. É hierarquizar a memória de modo que a gente tenha vários níveis de memória. Umas mais rápidas, outras mais lentas, mas que, no final das contas, funcionem bem em conjunto, né?
essa hierarquização ela é possível por causa de um princípio que a gente chama de princípio da proximidade, que diz que a maioria dos programas não acessa todo o código ou dados uniformemente, né? Se a gente for desenhar aqui uma sequência de instruções que vão ser executadas, né? Então, aqui, uma instrução após a outra. Existe um conceito que é o conceito da proximidade, né? Princípio da proximidade, também tem outros nomes, tá? Princípio da localidade também, que diz que, num determinado momento e durante os momentos seguintes, o programa ele vai estar executando sempre um determinado trecho do código. Então, por exemplo, esse aqui que eu selecionei. Se a gente esperar um determinado momento, um determinado tempo de execução do programa, o programa ele costuma concentrar sua execução numa localidade. Assim como os seus dados. Os dados que o programa costuma utilizar, eles estão agrupados num determinado momento, né? Então, nós temos a chamada proximidade temporal, isso acontece no tempo, tá? Durante o intervalo de tempo, essa proximidade acontece, mas também existe a proximidade espacial. A proximidade espacial diz que se eu acesso um dado ou uma instrução, a chance de eu acessar os dados ou instruções seguintes é muito alta. Então, a gente usa essa característica de acessou um dado, ter uma grande chance de acessar o dado seguinte, para tentar adivinhar e predizer onde vai estar o próximo acesso, né? E com isso a gente faz toda uma hierarquização da memória e consegue um alto desempenho. Aqui são figuras do livro do NSI, né? Comentar rapidamente, aqui ele está botando um exemplo para um dispositivo móvel, né? Ou seja, por exemplo, um celular. Um celular hoje, ele tem uma CPU, né, uma unidade central de processamento, com seus registradores, que é o tipo de memória mais rápido que existe, está dentro da OCP. Nós temos a memória cache, que daqui a pouco nós vamos ver, cache L1 e cache L2, e a memória principal, que é quando a gente diz que o computador tem memória, o que a gente usa, né? Então, isso aqui é para celulares, dispositivos móveis, 1 a 2 GB de memória RAM, tá? Hoje já aumentou um pouco isso aí, né? Armazenamento, normalmente 4 a 64 GB, também já aumentou um pouco, tá? Mas o importante aqui nós temos uma OCP, Unidade Central de Processamento, ligado a ela uma memória. E entre a OCP e a memória, nós temos a chamada memória cache, tá? Que vai visar acelerar o acesso à memória. Então, normalmente, a velocidade da OCP, ela executa cada instrução, leva mais ou menos 300 picosegundos, né? O tempo de resposta, então, da OCP, na base de picosegundos. Uma cache nível 1, 1 nanosegundo. Uma cache nível 2, 5 nanosegundos a 10 nanosegundos. A memória principal na faixa de 50 a 100 nanosegundos, né? E aí, os dispositivos de armazenamento, a gente já passa para a faixa de microsegundos. Então, conforme vai afastando da unidade central de processamento, né, vai ficando bem mais lento o acesso à informação. Passando para o notebook, um desktop, muda muito pouco em relação a um dispositivo móvel. Basicamente, o que vai mudar é a quantidade de memória, tá? Mas, de qualquer forma, a OCP também responde na ordem de picosegundos. A cache L1 já é mais rápida do que no celular, por exemplo, ele responde na faixa de 1 nanosegundo. A cache L2 na faixa de 3 a 10 nanosegundos. Temos também a cache L3, tá? Mais para frente a gente vai ver o que é isso, não precisa ninguém, quem não conhece, não precisa ficar preocupado agora. Daqui a pouquinho a gente vai ver a diferença L1, L2, L3. Né? Temos também a memória e o armazenamento. E quando eu falo em servidores, tá? Pouca coisa muda no seu tamanho das caches, que costumam ser maiores, né? Servidor costuma trabalhar com cache maior. Como são dispositivos mais caros e precisam de um desempenho melhor, costuma-se também ter memórias mais rápidas. Bom, então a hierarquia de memória ela é dividida em níveis, né? A gente fala que quanto mais próximo ao processador, ela é mais cara, mais rápida e menor, tá? Mais rápida e mais cara estão interligados, né? A tecnologia é melhor para ser mais rápida, custa mais cara. E por ser mais cara, e ela é muito mais cara, tende a ser também menor o espaço de armazenamento dela. Tá? Bom, hoje a gente tem... Oi, pode falar. Essa questão de velocidade de memória tem alguma coisa a ver com aquela questão de DDR4, DDR5? Tem, a gente vai
não sei se a gente chega lá hoje. Eu espero que sim, senão na semana que vem a gente chega. Dá para falar Mas qual fator você observa assim, quando você pega uma memória e diz, pô, essa memória é rápida, o que eu tenho que observar? Na verdade, é o tempo de resposta dela. Né? Voltando aqui, ó, o tempo de resposta do uma cache L1, quando o processador pede alguma coisa para ela responde em 1 nanosegundo. Né? Uma memória, ela responde de 50 a 100 nanosegundos. Né? Então, uma cache ela é de 50 a 100 vezes mais rápida que a memória comum. Né? Então, você vai ver mais ou menos o tempo de resposta que ela dá. Tá? Esse tempo de resposta é quanto tempo levou desde que a unidade central de processamento pediu até o momento que ela disponibilizou o dado. Né? Ok? Beleza. Agora, isso é o básico da memória. Você falou, por exemplo, DDR. A memória DDR ela tem uma outra característica. Além do tempo de resposta dela ser mais baixo, a grande vantagem dela é que existe uma tendência de que aquela tendência à localidade, né, que eu te falei, quando a gente pede um dado, os dados seguintes também serem acessados. A memória DDR ela tem como característica dela trabalhar em burst, né, em rajadas. Então você pode pedir para ela, você passa o primeiro endereço e o tamanho da rajada. Então o tempo de acessar e decodificar o primeiro endereço, ele vai impactar muito nesse tempo de resposta. Mas depois que ela pegou a primeira célula, ela consegue rapidamente entregar as células seguintes. Né? Então, muito do desempenho das memórias DDR, principalmente a DDR4, é essa característica de rajada. Né? Se você tem um sistema que ele acessa muito, acessou uma célula, depois acessou outra, distante, como uma matriz esparsa, por exemplo, tira pouco proveito de uma memória CDDR4. Ok? Ele me perguntou se tem a ver com a parte da frequência. Também tem a ver, sim. Tá? A frequência da memória vai impactar bastante, que a frequência é a taxa com que a memória consegue responder. Bom, outra característica que tem aqui, que a gente vai considerar também como memória, embora já esteja partindo para a parte de dispositivo de armazenamento secundário, é que a tecnologia de memória flash está evoluindo muito, o preço está caindo demais. Né? Então, a gente já está começando numa fase de substituir discos magnéticos por discos de estado sólido, né? Que são, na verdade, os discos de estado sólido são memória flash. Né? E eles são extremamente rápidos quando comparados com HD. Tá? Sem contar que eles não sofrem com problema de fragmentação de arquivos. Bom, outra coisa, quase sempre os dados contidos no nível inferior formam um subconjunto do nível superior. Isso é propriedade da inclusão. O que a gente fala é o seguinte: tem a UCP, ela vai solicitar um dado. Esses dados estão na cache L1. Esses dados da cache L1 estão todos dentro da cache L2. Por sua vez, todos os dados da cache L2 estão dentro da cache L3. Por sua vez, a cache L3 está toda dentro da memória principal. Né? Então, existe essa que a gente chama de inclusão, o superconjunto. O que aconteceu? Né? Em 1980, lá no início, quando começa comparações, a velocidade de uma UCP é basicamente a mesma velocidade da memória. Então, aquele conceito que von Neumann desenvolveu, lá na década de 50, onde todos os programas, todas as instruções e dados estão carregados na memória e eles vão fornecendo essas instruções para a UCP, funcionava sem nenhum tipo de problema, não tinha nenhum gargalo no sistema. Mas olha o que vem acontecendo. O processador vem aumentando muito a sua velocidade de processamento. Vamos prestar atenção aqui na escala. Aqui nós temos uma escala de 10. Entre os dois primeiros níveis da escala, isso é uma escala logarítmica. Tá? Então, no primeiro nível foi multiplicado por 10, no segundo por 100, no terceiro por 1.000, 10.000, 100.000. Tá? Então, quando a UCP cresce aqui, dá a impressão que ela cresceu 4 vezes mais rápida que a memória, mas a gente tem que olhar para a escala com carinho. Né? A gente está falando que um processador está 10.000 vezes mais rápido do que em 1980, enquanto uma memória está 10 vezes mais rápida. Então, a gente parte de um modelo onde memória e processador têm a mesma frequência, a mesma velocidade, e lá em 2015,
O processador ele é 1000 vezes, né? A gente está indo na escala de 10 para 10.000. O processador é 1000 vezes mais rápido que uma memória, né? Então, esse tempo de resposta da memória é que está engargalando os sistemas atuais. Aí buscou-se saídas para isso. Um outro aspecto, quanto maior a quantidade de núcleos, né, maior a disparidade no tempo de acesso, né? Por exemplo, o que quer dizer isso aqui, né? Quer dizer que se eu tenho vários núcleos concorrendo pela memória, todos eles querendo acessar a memória, eu preciso de uma memória com uma taxa de disponibilidade ainda maior, né? Um Core i7, né, pode chegar a uma demanda de 32 bilhões de dados em 64 bits, mais 12,8 bilhões de instruções em 128 bits. Ou seja, um Core i7 ele pode chegar em situação de pico, estresse do processador, a precisar de basicamente 410 gigabits por segundo, tá? Uma memória DDR de 2 canais, uma DDR, né, oferece uma taxa máxima de 34 gigabits por segundo. Ou seja, a memória tem a capacidade de oferecer a demanda de 8,3% de um processador. Se não houver algum mecanismo para acelerar isso, significa que no estado de estresse, no pico do processador, ele só vai trabalhar 8,3% do tempo. No restante, ele vai ficar esperando a memória, tá? Então, a chave para esse sucesso é a organização da memória em uma hierarquia. A gente precisa hierarquizar a memória para que os dados estejam sempre disponíveis, né? Vou dar um exemplo de como essa hierarquia pode funcionar. Vamos imaginar uma cache, tá, que tem a capacidade de responder em 0,01 microsegundos, né? E essa cache tem a capacidade de conter 1000 palavras, né? E no nível 2, uma memória que contém 100.000 palavras, uma memória bem maior, mas que o tempo de acesso, de resposta dela é 0,1 microsegundos, né? O processador vai procurar uma palavra, né? Então, nós temos o CP, cache, uma memória. O processador ele vai fazer uma solicitação de uma palavra em memória. Essa palavra pode estar na cache ou não. Com certeza está na memória, tá? Ele encontra na memória e pode não encontrar na cache. Se ele encontrar na cache, a cache vai responder para ele em 0,01 microsegundos. Se não, se ele sair a memória, ele vai gastar 0,1 microsegundos, né? Supondo que 95% das vezes que ele acessa está no nível 1, está na cache, qual é o tempo médio para acessar uma palavra do sistema? Vai ser 95% vezes o tempo da cache, 0,01, mais os 5% restantes, vezes o tempo da cache, mais o tempo da memória, já que tem que esperar para ver se está na cache ou não. Isso vai dar uma média de acesso de 0,015 microsegundos. 0,015 microsegundos está muito mais próximo de 0,01 microsegundos do que 0,1 microsegundos. Então, uma colocação de uma cache entre a UCP e a memória vai permitir um acesso muito mais rápido. Aí você vai falar assim, pô, Fábio, mas não está superestimado não? Acertar 95% das vezes, né? Os fabricantes estimam que o algoritmo de cache deles dá essa taxa de 95%. Então, isso significa que botar uma memória muito rápida, que acerta 95% das vezes, é quase que como se 95% da memória principal fosse de uma tecnologia mais rápida, né? Ou seja, essa hierarquia funciona e consegue desengargalar o sistema, né? Bom, então é possível organizar os dados em hierarquia em que a porcentagem dos acessos em cada nível inferior é muito menor do que para o nível acima, né? Isso está falando o seguinte, a gente viu lá 3 níveis de cache. Temos o CP, cache L1, cache L2, cache L3, memória principal. Como funciona o acesso? O CP pede para L1. Se tiver na L1, L1 responde, né? Se não estiver, L1 consulta L2. L2, se tiver, já responde. Se não, L2 consulta L3. Se não tiver, L3 responde. Se não tiver na L3, consulta a memória principal. Se tiver lá, responde. Então, no pior caso, tem que consultar todo mundo até voltar. No melhor caso, está logo na primeira, né? O que está dizendo aqui é que a gente pode organizar de forma que a maior taxa de acertos está no primeiro nível.
Depois, quando não está no primeiro nível, a maior taxa está no segundo, depois no terceiro, e raramente vai na memória principal. Tá? Só comentando com vocês aqui um aspecto que não é da disciplina. Né? Como é que pode estar mais na primeira se tudo, na verdade, está na memória principal? E a memória principal é quem tem tudo. Né? O processador não teria que buscar as coisas lá? Né? A resposta é o seguinte: as memórias cache, elas não são só memória, elas não são só armazenamento, elas têm um circuito lógico também que tentam adivinhar. Então, elas analisam aquilo que o processador está pedindo e ela já tenta adivinhar. Então, o processador, por exemplo, pediu uma instrução, ela fornece a instrução para o processador e ela já desconfia. De acordo com essa instrução aqui, na maioria das vezes, ele vai pegar lá a instrução seguinte. Então, enquanto o processador está trabalhando, a memória já está pedindo para as outras essa informação. Então, ela está tentando adivinhar o que o processador quer. Né? Um outro exemplo, if. If alguma coisa, realiza isso. Else, realiza outra coisa. O que uma cache esperta faz? Ela já busca na memória principal as duas condições. E se for verdadeiro ou falso, não importa. Se já tiver na cache, a cache já responde para o CP. Né? Então, a cache ela fica fazendo um pré-processamento e tentando adivinhar o que o CP vai querer. Né? Com isso, consegue aquela taxa de 95%. Bom, então, o tipo de memória mais rápido, menor e mais caro é um tipo de memória conhecido como registrador. Né? O registrador está dentro da UCP. Tem uma pergunta aqui que eu perdi, né? Gigabyte ou gigabit? Sim, tem diferença. Quando é B maiúsculo é gigabyte. Tá? Quando é B minúsculo é gigabit. Tá? Tem a pergunta do Irving também. O SSD é usada para processamento... Aí o brother. Ele quer saber tudo isso. Não entendi. SSD que é usado para processamento... Professor? Oi. Eu escrevi meio errado. Eu queria saber se o SSD que a gente usa para armazenar, se ele também tem esse mesmo limite de acesso que a memória que a gente usa no processamento. Mas que limite de acesso como? De velocidade? Isso, da troca de dados. Tem, e ele é bem mais lento que a memória principal. Tá? Ele é o mais lento de todos. Tá? Só que ainda assim ele é muito mais rápido que um disco magnético. Né? Porque ele, por ser um dispositivo eletrônico, ele é bem mais rápido. Né? O SSD ainda tem outros probleminhas, né? Que um SSD, por exemplo, ele tem uma vida útil, que é a quantidade de gravações que pode ser feita nele. Isso aí dá uma briga danada, né? A gente não vai nem discutir muito, mas quando você compra um SSD, tem que estar atento a esse detalhe. Esses SSDs mais baratinhos, eles têm menor capacidade de gravações, menor quantidade de gravações possíveis. E o SSD ele vai estragando parte dele com o uso. Né? Então, você comprar um SSD muito barato, você está limitando o tempo de vida dele. Né? Também não é nada curto, não. Né? Assim, eu acho que um SSD que vive menos numa máquina de uso médio vai viver 3, 5 anos sem problema. Tá? Mas não é como um HD. Um HD ele pode viver muito mais tempo com SSD. Bom, então vamos lá. Então a memória principal costuma ser estendida como a memória cache, que a gente já vem falando aqui. Ela é menor e de maior velocidade. Né? Normalmente a cache não é visível ao programador ou ao processador. Tá? Aí vai falar assim, pô, mas o processador não vê a cache está dentro dele. São circuitos completamente diferentes. Tá? O processador ele vai pedindo as informações e a cache, mesmo estando dentro do processador, trabalha de forma independente. Essas três formas de memória, registrador, cache, memória principal, usam tecnologias semicondutoras, ou seja, elas são criadas com semicondutores. Com isso, elas são voláteis. Né? Volátil é o quê? Acabou a energia, perdeu tudo que está nela. Né? Agora, essas memórias semicondutoras, elas diferem em velocidade e custo. Obviamente, quanto mais barato, mais devagar ela é. Né? Agora, para armazenar dados permanentemente, né, isso vai para os chamados dispositivos externos, que também são conhecidos como dispositivos de armazenamento em massa. Né? Essa memória externa ela é não volátil
também é chamada de memória secundária ou memória auxiliar. Tá? Então, consideramos que um disco também é uma memória, né? Só que uma memória bem mais lenta. Né? O disco também é usado para processos de expansão de memória principal. Né? Isso aí está no livro lá, mas não vai ver nessa disciplina. Vocês vão ver em sistemas operacionais, que é a parte de memória virtual. Né? Na memória virtual é o seguinte, você tem a memória principal, que é a memória RAM. E essa memória RAM, ela tem um limite. Vamos supor que tem um limite de 4 GB, 4 GB. Né? E você precisa rodar um sistema, que esse sistema ele precisa de 6 GB para executar. Né? Uma parte do disco é utilizada para armazenar temporariamente dados da memória RAM. Né? Uma técnica conhecida como swapping, paginação, segmentação, são várias técnicas diferentes para expandir. Né? Então, essa memória externa também pode ser utilizada como área de memória virtual. Obviamente, vai impactar no desempenho. Professor, eu não sei se são todas as distribuições Linux, mas pelo menos o Ubuntu, ele tem a opção de você definir parte da tua memória externa como memória RAM na hora de instalar. São todas. Entendi. O Linux, você pode usar isso numa partição, ou você pode, no caso do Linux, criar um arquivo dentro do sistema de arquivos para isso. É mais rápido quando você coloca na partição. É bem mais rápido quando está na partição. O Windows não dá essa opção. O Windows ele só trabalha com um arquivo dentro do sistema de arquivos. Né? Exato. Agora, uma dúvida. Geralmente, quando eu ouvia falar em memória externa, na verdade, não se referia a isso daqui, se referia a HDs externos mesmo, a coisas que estão fora do gabinete. Mas nesse caso, não, são coisas dentro do gabinete, né? Não, no caso que a gente está chamando de memória secundária, né? Não, tá, memória externa também. Isso é bem controverso. Eu concordo contigo. Eu considero memória externa aquela que você monta e desmonta. Tá? Mas, formalmente, os livros chamam de memória externa tudo que está fora da memória principal. Entendi. Mas, se você for no mercado de trabalho, no mercado, como você falou, memória externa é um pendrive, é um HD que você liga pelo USB. Né? Exatamente. Então, vamos falar aqui de memória cache. Bom, para que foi feita a memória cache? Né? Ela é desenvolvida para combinar o tempo de acesso de memória de alto custo e alta velocidade com memória de menor velocidade e maior tamanho, que são as mais baratas. Então, nós temos a memória principal e nós temos a UCP. Deixa eu pegar aqui o apontador laser. Então, temos a unidade central de processamento. A unidade central de processamento, quando ela pede para acessar um dado na memória, ela não especifica cache e memória principal. Ela solicita um acesso. Porque no meio do caminho, no pedido, tem a memória cache. Se o dado estiver na memória cache, ela é muito mais rápida que a memória principal. Ela é extremamente mais rápida. Tá? Ela responde rapidamente para o CP. Né? E, quando não está na cache, a gente diz que houve uma falha da cache. Né? A falha da cache não é um erro, é só uma tentativa de busca que não deu certo. Ela vai na memória principal e busca se está na memória principal. A transferência é muito rápida entre a UCP e a cache. E ela é lenta entre a memória principal e a cache. Tá? Um outro detalhe é que a transferência entre a cache e a UCP normalmente é feita por bloco. Né? Isso aqui a gente está botando em um nível, uma única cache. Né? Mas a gente também pode explodir a cache em 3 níveis. A gente chama de cache nível 1, cache nível 2, cache nível 3. Obviamente, a cache nível 1 ela é mais rápida, a cache nível 2 a gente diz que ela é rápida, a cache nível 3 menos rápida, e o acesso à memória principal é lento. Né? E conforme vocês estão vendo aqui, os acessos eles costumam ser independentes. Então, a cache ela pode estar atendendo ao CP e, ao mesmo tempo, ela pode estar tentando adivinhar alguma coisa que o CP queira e já está buscando na memória principal para o futuro. Né? Isso vale para todos os níveis. Né? É só expandir a cache em vários níveis. Quando a gente chama, então, cache nível L1, a gente está falando de uma cache menor e muito cara. Né? Quando a gente está falando de uma cache L2, ela é cara ainda, né? Também ela é muito cara, mas ela ainda é mais barata que a cache L1.
Só que como ela é mais barata, ela pode ser maior. Quando a gente fala em cache L3, é algo um pouco mais barato que a L2, então ela é maior ainda, né? Todos os 3 níveis de cache eles são muito mais rápidos que a memória principal. Então, a gente está cascateando unidades cada vez maiores, né? L2 maior que L1, L3 maior que L2, para ter uma capacidade maior de resposta, e uma resposta rápida ainda, barateando o custo. Vamos ver isso aqui. Eu vou ficar chaveando entre os 2 slides aqui para ficar mais fácil, entender? Vou pegar uma caneta também para poder escrever. Aqui, existe algum limite para essas caches? A gente depois vai... L4, L5, na verdade, é tudo feito por estimativa. Eu vou mostrar um gráfico de desempenho lá no final, quando a gente estiver falando de memória DDR. Tá? Mas isso vale para as caches também. Hoje, a gente já consegue um tempo muito bom. Se você botar uma L4, uma L5, com certeza o tempo melhora. Mas aí você vai estar pagando mais caro por um ganho muito baixo. Tá? Muitos dos processadores hoje sequer tem cache L3. A soma do tempo gasto na busca dos caches compensa ao invés de ir na memória principal direta? Claro, sim. Né? Uma cache... Deixa eu voltar aqui alguns slides para poder responder isso melhor. Aqui a gente está falando que o tempo de uma cache é de 1 nanosegundo. O tempo de acesso à memória principal é de 50 a 100 nanosegundos. Então, ela é muito mais rápido. Né? Na pior das hipóteses, ela é 50 vezes mais rápida. Então, vale a pena, sim. Porque a memória poderia estar colada com o CPU, seria mais rápida. Hoje as caches, L1 e L2 principalmente, não estão nem coladas, elas estão dentro do CPU, que aí o barramento é direto com o núcleo, com os núcleos. Então, ela é bem mais rápida. Não, essa cache aí é outra. Essa cache é cache de memória RAM. Isso não é apagar a memória cache, seria cache do navegador, que tem um conceito similar. Mas essa cache da memória a gente não tem nem acesso a ela. Isso é o processamento interno do processador. E apagar ela não seria uma boa, não. Porque o que está nela normalmente é para ser usado. Bom, então vamos lá. Memória principal consiste em 2 elevado a n palavras endereçáveis. Cada palavra tem um endereço de n bits. Vamos ver isso aqui. Está falando o seguinte: existem n linhas de endereço. Né? Se existem n linhas de endereço, com n bits, a gente consegue 2 elevado a n valores diferentes. Né? Então, se tem a largura da palavra, desculpa, a largura da palavra não. Se a gente tem um endereço da memória, e esse endereço ele é composto por n bits, o espaço de endereçamento da memória vai ser de 2 elevado a n. Vai de 0 até 2 elevado a n menos 1. Cada palavra, então, tem um endereço de n bits. Né? A memória é considerada como sendo uma série de blocos de tamanho fixo com k palavras cada. Para o funcionamento da cache, uma cache ela não lê uma única palavra de memória, ela lê blocos inteiros. Né? Então, a memória ela é separada em blocos, aqui estão blocos de k palavras. Né? Esse bloco inteiro ele é carregado numa que a gente chama de uma linha da memória cache. Né? Então, quando a cache busca algo em memória, busca logo em bloco. Né? Por que isso? Por causa daquele conceito de localidade. Quando um dado é buscado na memória, muito provavelmente os dados seguintes vão ser utilizados também. Tá? Então, a cache já está com os dados seguintes prontos e ainda faz uso da capacidade das memórias atuais, das memórias DDR, de trabalhar em rajada. Que é a cache, quando pede um bloco, a DDR dispara logo uma rajada com a informação toda. Isso diminui bastante o tempo de acesso. Então, existem m igual a 2 elevado a n sobre k blocos na memória principal. Né? Então, isso é verdade. Né? Se existem 2 elevado a n endereços e cada bloco tem k palavras, a quantidade de blocos é 2 elevado a n dividido por k. Então, sobre a cache. A cache consiste em m blocos, que são chamados linhas. Então, está aqui a memória cache. Né?
M blocos, tá? Aqui deveria ser M, está com erro, tá? Desculpa, C blocos, né? Cada linha contém K palavras, então, cada bloco aqui, na verdade, contém K palavras, né? Várias células de memória sendo armazenadas, né? A quantidade de linhas é consideravelmente menor que o número de blocos. Claro, a cache é muito pequena perto da memória, então a gente tem menos linha do que bloco, né? Se uma palavra em um bloco de memória for lida, o bloco inteiro é transferido para a cache. Então, o que a gente viu aqui? Se a gente vai ler, por exemplo, essa palavra aqui, todo bloco é transferido para a cache. Cada linha inclui um tag que identifica qual bloco particular está sendo armazenado. Então, temos um tag que é uma forma de armazenar as informações sobre esse bloco. Então, que bloco é esse que foi carregado? De onde ele veio da memória principal? Essa informação está no tag, né? Então, essa é a constituição de uma memória cache. Blocos de informações da memória RAM e um tag para identificar cada um. Deixa eu ver. A memória cache é estabelecida pelas preferências do usuário, como em acordo com a data. Não, a memória cache, o tamanho dela é estabelecido por estudos do pessoal que desenvolve microprocessadores, tá? E ele é baseado na taxa de utilização, ele é feito uma estatística de quais instruções são mais utilizadas, comportamento de instruções, né? Não é muito por dados de usuários, não. Professor, deixa eu só complementar essa dúvida. A gente sabe que a memória cache ela é feita justamente para diminuir o tempo de processamento consultando a memória RAM. Sendo que, assim, em qual momento é estabelecido o cálculo de padrões? É justamente pela parte dos engenheiros que criam a memória cache? É assim que funciona? Ou, assim, é estabelecido um cálculo? Não, o usuário ele tem uma preferência X. Então, através de um determinado tempo, a gente já vai entender que ele precisa disso, a gente já vai deixar na memória cache. Não, é feito pelo pessoal da engenharia mesmo. Isso é gravado, o algoritmo ele é gravado no microprograma, ele não é alterado depois, né? Já vem com o processador esse algoritmo e não muda. Tá ótimo, obrigada. Então, como funciona a operação de leitura, né? O processador ele gera um endereço de leitura, que é chamado read address, né? Read address, endereço de leitura, né? Da palavra que vai ser lida. Então, o processador ele vem e coloca no barramento de endereços que posição de memória ele quer acessar. Essa informação chega na cache e também passa para um buffer de endereço. Ele fica armazenado no buffer de endereço. Não chega na memória principal essa solicitação, tá? Quem vai controlar isso vai ser a cache, né? E manda informações de controle dizendo se ele quer ler, se ele quer armazenar, o que ele quer fazer, né? A cache lê o endereço, lê as informações de controle e vê se os dados estão armazenados nela. Se tiver na cache, a cache já responde diretamente ao processador. Agora, se houver uma falha de cache, aí nesse momento, depois que a cache verificou que não está lá dentro, ela ativa a linha de controle, aciona o barramento de sistema, aí nesse momento é que a informação vai para a memória principal, né? Quando a memória principal receber, ela responde com os dados vão para o processador e a cache já guarda uma cópia desses dados dentro dela, né? Então, o processador manda o endereço, se a palavra estiver na cache, ela entrega ao processador, né? Caso contrário, o bloco é carregado na cache, então a palavra é entregue ao processador, né? Importante, essas duas operações ocorrendo em paralelo, né? A entrega para o processador e o armazenamento na cache. Ok, quase todos os processadores não embarcados e muitos processadores embarcados suportam a memória virtual. Então, a memória virtual é aquilo que eu comentei com vocês, que parte da memória está em disco, parte está na memória RAM,
mas ela é um conceito um pouco mais tenso, não é somente isso. Tá? A memória virtual também tem um conceito de que... Vou desenhar aqui um módulo de memória. Tá? Você tem uma memória, e na memória virtual você tem um processo que ele é posto em execução, ele é carregado na memória. Então, ele ocupa um determinado espaço de memória. Tá? E, obviamente, podem haver trocas entre disco e memória ou não. Tá? E você coloca um segundo processo na memória. Então, você tem dois processos na memória. Vamos supor que tem só dois. Quando a gente usa a memória virtual, na memória física, o primeiro endereço da memória é 1, depois 2, 0, 1, 2, por aí vai. Até o endereço máximo da memória. O processo, quando está na memória virtual, ele enxerga o primeiro endereço dele como sendo o endereço 0. Depois o endereço 1, depois o endereço 2 e por aí vai. O segundo processo, ele também enxerga o primeiro endereço dele como 0. O segundo endereço como 1, o terceiro endereço como 2 e por aí vai. Então, nós temos um problema no endereçamento, que é cada processo enxerga o seu endereço como se fosse um espaço unidimensional iniciando em 0. Né? Além disso, a memória virtual, por questões de desempenho, também permite o seguinte: um processo ele foi carregado, ele está bonitinho em memória. Precisou descarregar a parte de memória. Então, um determinado pedaço do processo foi para o disco. Saiu. No futuro, ele precisa voltar à execução. Quando ele precisa voltar à execução, ele pode cair num ponto completamente diferente da memória RAM. Então, o endereço, quando a gente trabalha com memória virtual, não é algo muito confiável no tempo. Né? Quer dizer, confiável mas o endereço muda no tempo. Né? Então, a memória virtual permite o quê? Que programas enderecem memória sem considerar a quantidade de memória principal disponível fisicamente. Pode até endereçar mais memória do que existe. Né? Existe dentro do chip, dentro do processador, uma unidade chamada MMU, Memory Management Unit, né? Unidade de Gerenciamento de Memória. Qual é a função dela? É traduzir o endereço virtual, pegar esse endereço aqui 2, que é o endereço virtual, e traduzir no endereço físico equivalente dele, por exemplo, o endereço 80. Né? Quando se usa endereço virtual, o projetista do sistema ele pode fazer a cache, colocar a cache entre o processador e a MMU ou entre a MMU e a memória principal. O processador ele só enxerga a memória virtual. Tá? Ele não enxerga as coisas como se fosse na memória principal. E quem faz a tradução dos acessos vai ser a MMU. Né? Então, nós dizemos que existe uma cache lógica, também conhecida como cache virtual, quando ela trabalha com endereços virtuais. Quando ela trabalha com os endereços que estão antes da MMU funcionar. E existe a chamada cache física, que já trabalha com endereço físico, trabalha após o trabalho da MMU. Primeiro a MMU trabalha. Né? Bom, a vantagem da cache lógica, tá? Eu já vou dizer que isso aqui é uma vantagem teórica, né? É que a velocidade de acesso seria maior, já que a MMU não precisa trabalhar. Só que a MMU ela é muito rápida. A MMU ela trabalha em tempo de execução do processador, é basicamente um ciclo do relógio. Tá? Então, essa tradução da MMU é muito, muito rápida. Basicamente, é perdido 1 ou 2 ciclos de relógio para isso. E isso é um tempo muito menor do que a cache consegue trabalhar. Então, essa vantagem é uma vantagem que não é tão vantajosa assim. Né? Por ela, a cache poderia responder antes que a MMU realizasse a tradução do endereço. Né? Qual é a desvantagem da cache lógica? A memória virtual fornece para cada aplicação o mesmo espaço de endereçamento da memória virtual. Foi aquilo que eu falei para vocês. Os processos, todos eles começam no endereço 0. Então, como a cache vai saber a qual processo corresponde ao que está sendo pedido? Então, a cache precisaria trabalhar levando em conta os endereços virtuais. Ou seja, a cache é quase virar uma MMU. Então, de qualquer maneira, ele vai ter que fazer todo o cálculo da MMU. Né? O que nós temos na prática, então, o processador gera o endereço lógico, passa pela MMU, a MMU gera o endereço físico, só depois é que vai para a cache. Né? Os sistemas reais, eles são assim. Cache lógica ela vai existir só em modelo teórico.
É a pergunta que costuma se fazer, né? Qual o tamanho que deve ter a memória cache? Se a gente bota uma cache pequena, fica bom porque fica mais barato, né? E a grande? É bom para aumentar a taxa de acerto. Agora, a taxa de acerto também não adianta crescer muito, porque conforme a gente vai crescendo a cache, a gente vai aumentando a taxa de acerto. Só que chega um ponto em que tem que aumentar muito a cache para aumentar um pouquinho a taxa de acerto, né? Então, começa a não valer tanto a pena. O que se faz é estatística e vê qual é o ponto ótimo, tá? Ainda tem outro problema, né? Área disponível no chip. Uma memória ela ocupa um belo espaço, tá? Se vocês lembrarem, quando a gente botou aqui a imagem do i7, dentro dele, o espaço, embora a memória cache seja algo pequeno para o processador, fisicamente ocupa um espaço grande no chip, né? Então, tem que se levar em conta também que os chips têm que fazer o trabalho que o usuário quer e não só fazer cache. Além do que, o desempenho da cache é muito sensível à natureza da carga de trabalho, né? Então, é impossível chegar no tamanho ideal de cache. É impossível. O que se faz são simulações e tentar estimar, né? Tem uma tabela com alguns valores, tá? Por exemplo, o IBM 360, que foi na década de 1968, já trabalhava com cache, tá? De 32 KB. Tá? Pegando aqui, por exemplo, um Pentium de 1993, já tinha cache de 8 KB para dados e 8 KB para instruções. Em compensação, ele já tinha, né, criou aqui o conceito de cache L2, 2 níveis de cache. Uma cache mais rápido junto ao processador e uma cache um pouco mais distante, maior, para aumentar essa taxa de acerto. A linha PowerPC, uma linha de processadores, tá, foi construída por um consórcio. Esse PowerPC ele tinha um apelido na época de devorador de instruções, né? Como ele trabalhava com muitas instruções em paralelo, eles tinham cache grande, cache de 32 KB, né? Eles são contemporâneos ao Pentium, né, no 93, 96, 99, e tinham cache grandes quando comparado com o Pentium. Sendo que o PowerPC de servidor já tinha um cache L3 também. O Pentium 4 trabalha ainda com cache de 8 KB e uma cache L2 de 256 KB. Aí tem vários outros aqui, né? Vou botar aqui o que a gente conhece mais, um Core i7. Core i7 2011. Ele tem 7 memórias cache, né, de 32 KB cada uma, L1, e uma cache L2 de 1 MB, e uma cache L3 de 12 MB. Né? A gente aumenta muito a quantidade de transistores dentro do chip, então a gente consegue mais cache, mais memória, já que a memória cache é baseada em transistores. Bom, a gente precisa de um algoritmo, tá? Uma cache, ela não é só um espaço onde as coisas caem ali dentro, ela tem um processamento próprio dela. Então, ela tem um algoritmo, ela executa o seu microprograma para poder fazer o trabalho dela. E esse algoritmo a gente tem que fazer um mapeamento dos blocos da memória principal nas linhas da cache. Podem ser usadas 3 técnicas. A gente chama de direta, que é a mais simples, a associativa, que é, em teoria, a melhor, mas ela é muito complexa, e a que se usa na prática, que é a associativa por conjunto, que é uma mistura das duas, da direta e da associativa. O mapeamento direto é o seguinte, isso aqui é um bloco de memória, tá? Diz-se que o bloco de memória ele é carregado na memória cache sempre na mesma posição, né? O que vem a ser isso? Se eu tenho um bloco de memória, o primeiro conjunto do bloco de memória entra sempre na primeira linha da cache. O segundo conjunto de cada bloco entra sempre na segunda linha da cache. E aí vai, né? Até que o último conjunto vai na última linha da cache. Quando passa para o bloco seguinte de memória, está aqui embaixo, aonde fica armazenado o primeiro conjunto? Também na primeira linha. Então, não existe outra opção. Sempre que esse bloco for ser carregado na memória,
ele sempre entra na mesma linha da cache. Ele não pode ser colocado em qualquer linha, né? Tem a vantagem que, para calcular a posição do bloco na cache, é só fazer essa conta. I igual a J módulo M. Quase não tem processamento. Então, é muito rápido para calcular. A cache responde muito rápido quando se faz isso, né? Qual o problema disso daí? O problema é que se o determinado dado que o CP está trabalhando, por exemplo, está no primeiro conjunto bloco e no segundo conjunto bloco seguinte, ele está acessando muito esses dois dados, vai estar toda hora trocando o que está na memória cache, vai ficar lento, tá? Então, existe o risco da cache ficar lenta dependendo do tipo do processamento. Então, é simples e fácil de implementar, né? Então, a principal desvantagem é que o local fixo da cache, né? Que eu acabei de comentar com vocês. Então, se o programa referencia repetidamente dois blocos diferentes mapeados para a mesma linha, ou seja, aquilo que o CP quer está em posição diferente na memória, mas eles são obrigados a ficar na mesma posição da cache, acontece o que a gente chama de thrashing. O thrashing é a cache toda hora falhar por causa disso. O mapeamento associativo é completamente diferente, né? Se a gente tem um determinado bloco de memória principal, esse bloco pode ir para qualquer posição da cache. Não existe nada amarrado. Ele vai para qualquer um. Está livre, ele pode ir, né? Então, permite que cada bloco seja carregado em qualquer linha, né? A lógica de controle, então, precisa de um tag mais sofisticado. O tag é aquela informação que fica no início, né, de cada linha, para dizer de onde vem esse cara. Então, esse bloco de memória, ele foi armazenado numa determinada posição na memória cache. O tag correspondente tem que identificar aquele bloco para a memória saber do que se trata, né? Então, o campo tag identifica um bloco na memória principal, né? Para determinar se um bloco está na cache, a lógica de controle precisa comparar simultaneamente o tag de cada linha. Ou seja, a UCP solicitou algo em memória. Está nesse endereço aqui. A cache tem que ver se está dentro dela. Ela não pode olhar linha por linha. Ela não pode fazer um processamento sequencial, senão ela demora. Ela tem que comparar de uma vez só. Numa tacada só, ela tem que olhar e saber se está e se tiver, onde está. Então, é basicamente isso aqui, né? Quando é solicitado um endereço de memória, lembra que ficam blocos contínuos na cache, então a gente pega a primeira parte do endereço e entra um circuito comparador. Esse circuito comparador ele recebe a entrada de todas as tags. E ele instantaneamente diz qual das tags contém aquela memória que está sendo buscada, né? Então, chegou a tag, quando bate, instantaneamente determina, por exemplo, que é esse bloco aqui. Com isso, ele determinou um bloco da cache. Agora, a gente tem que saber especificamente qual é a palavra dentro do bloco. Aí, pela parte final do endereço da palavra, ela vai ser somada ao endereço inicial do bloco. A gente obtém a palavra que quer na cache. Lembrando que isso tem que ser tudo extremamente rápido. As caches têm que responder na base do 1 nanosegundo, tá? Então, o circuito eletrônico faz tudo por hardware muito rápido. Professor, e se não tiver na cache? Oi? Pode falar. Uma dúvida é o seguinte. O senhor falou, quando mostrou esse diagrama agora, né? O senhor falou assim, porque não pode... a verificação não pode ser linha a linha, porque senão vai demorar muito. Mas como é que se faz para não ser linha a linha? O que é essa coisa de numa tacada só? Você vai ter um circuito aqui nesse compara, que ele vai... Eu não sei te dizer exatamente, eu não sei te desenhar um circuito aqui, mas você vai utilizar normalmente portas lógicas XOR, tá? Essas portas lógicas foi o seguinte, você vai comparar bit a bit do tag. Então, deixa eu apagar isso aqui para ficar mais fácil. Não, pera. No circuito de comparação aqui, nessa linha que está descendo do tag, na verdade são o quê? Várias linhas em paralelo, tá? Do tag do endereço buscado. Agora, para cada tag desse, também nessa linha aqui, estão indo do quê?
várias linhas em paralelo, né? Então, você tem na entrada do comparador, né, todas as entradas de todas as tags. Então, isso que, na verdade, é um circuito imenso. Eu falei porta XOR, mas vão ser portas Z. O que esse circuito vai fazer? Ele vai fazer o E dessa linha com esse bit, o E dessa linha com esse bit, o E dessa linha com esse bit. E todos eles entram num grande circuito E. Não sei se você já sabe o que é um circuito E. No circuito E é quando está tudo igual. Sim, né? sim. Porta-end, né? Isso. Então, se entrar o circuito ou porta-end, vai ativar essa linha dessa tag, né? Agora, isso também vale o quê? Uma cópia dessas linhas também vai para um comparador aqui embaixo, que também vai fazer a mesma comparação, né? Como são semicondutores, essas informações de tag elas já estão no comparador. Conforme a informação do endereço bate, sai instantaneamente, já que é calculado por hardware, né, uma comparação eletrônica, instantaneamente já sai a linha que está ativada. Tá ok? Não sei se eu te respondi. Não, respondeu sim. Ou seja, a solução para não criar, entre aspas, um loop é justamente ter as linhas lá todas paralelas, já meio que quase instantaneamente, já vendo tudo. Tudo por hardware, exatamente. Vamos falar assim, fio soldado, mal falando, né? Aham. Agora, Obrigado. ainda tem um caso de nada bater, né? A informação ela não está na memória cache. Nesse caso, é ativada uma segunda linha, que é de falha de cache, que ela faz o quê? Se não tiver na cache, ela ativa o acesso na memória principal. Aí a busca vai ser feita na memória principal, né? Então, o ponto-chave da cache é esse circuito de comparação aqui. Ele tem que instantaneamente fazer as comparações e dizer qual é a tag que está batendo. Lembrando que a gente está falando aqui de frequências altíssimas, né? Bom, nesse caso, então, dessa mapeamento associativo, né, a gente tem a flexibilidade em relação a qual bloco substituir quando houver um novo bloco para ser lido. Tá? Qual é a desvantagem? Essa complexidade do circuito que a gente viu aqui. Tá? E essa complexidade do circuito não é a questão de ser difícil fazer o circuito. Fazer o circuito a gente sabe como fazer, né? A complexidade é custo. Fica caro, vão ser circuitos muito grandes, com muitas portas, cada porta tem alguns transistores, então isso vai ocupar um espaço grande no microprocessador, e para fazer uma cache grande, a gente vai ter que tirar outras funcionalidades do microprocessador. E o mapeamento associativo por conjunto, né? É um meio termo entre os dois, né? Aí que está dizendo como calcular cada parte, tá? Eu prefiro ir com vocês aqui para a imagem, que vai ficar mais fácil entender, tá? Fala o seguinte, como era o mapeamento direto? No mapeamento direto, cada bloco caía sempre na mesma posição da cache, né? Nesse tipo de mapeamento aqui, mapeamento associativo por conjunto, né, cada bloco ele cai sempre num mesmo subconjunto de cache, né? Então, o bloco 0 vai estar sempre nesse subconjunto, né? O bloco V-1 vai estar sempre nesse subconjunto. E o bloco seguinte, o bloco V, vai estar onde? Aí volta o ciclo, ele vai estar dentro do primeiro conjunto. Só que o bloco B0 ele pode cair em qualquer linha desse conjunto. Então, ele cai numa linha, se tiver que acessar o bloco B0 e o bloco BV, eles caem em linhas diferentes dentro da cache, tá? Com isso, a chance de colisão é bem menor, né? Eu perdi alguns comentários aqui, né? O Apple usava o PowerPC. Sim, o PowerPC ele foi feito, a Apple fazia parte do consórcio, né? Renan perguntou se a memória cache existia desde os primeiros processadores, é algo atual. Tá? Desde o IBM 860 ela já existia. Tá?
ela é bem antiga, esse conceito de memória cache. Só que hoje em dia as caches são bem mais sofisticadas. Então, aqui está falando aquilo que eu expliquei para vocês. O bloco BJ pode ser mapeado com qualquer linha do conjunto J. Então, assim como no mapeamento associativo, cada palavra é mapeada para uma das múltiplas linhas da cache. Então, cada palavra é mapeada para todas as linhas da cache em um conjunto específico. Então, a chance de colisão é muito baixa. Tá? E essa cache, então, associativa em conjunto, ela pode ser implementada fisicamente como V-caches associativas. Então, há uma mistura das duas tecnologias de cache. Com isso, a gente consegue circuitos mais baratos com desempenho parecido. Então, é parecido com isso aqui. É feito, utilizado uma tag menor, já que essa tag é para selecionar só apenas o conjunto. Então, compara-se os conjuntos. O circuito de comparação ele é bem menor, com isso ocupa um espaço menor. E uma vez determinado que está dentro de algum conjunto, o mapeamento é feito com um mapeamento direto. É só achar a sua posição dentro do bloco. Isso aqui é um resultado de simulação de desempenho. Tá? Então, aqui a ideia é a seguinte. Tamanho da cache, cache de 1 KB, de 2 KB, 4 KB, até cache de 1 MB. Na primeira coluninha aqui, é a taxa de acerto se estiver usando o mapeamento direto. Na segunda coluna, se estiver utilizando a cache associativa, tá? Utilizando duas caches, 2 blocos de cache. 4 blocos de cache, 8 blocos de cache, 16 blocos de cache. A gente vê que praticamente do 4, 8 e 16 não tem diferença nenhuma. Eles são muito próximos. Então, aumentar muito a quantidade de blocos, aumentar a complexidade da cache, não adianta, porque a gente vê que o desempenho aumenta pouco. Tá? Assim como a gente vê também que, por simulações atuais, uma cache de 32 KB vai dar uma cache de 32 KB com 4 associativas. Vamos botar aqui, tentar fazer 90 e alguma coisa % de acerto. Né? Se eu passar para cache de 64 KB, uma cache que tem o dobro de tamanho, a taxa de acerto é praticamente a mesma. Com 128K aumenta um pouquinho. Se eu botar uma cache bem maior, uma cache com 1 MB de memória, que eu aumentei o acerto, aumentei, mas olha quanto aumentou o acerto. Então, eu preciso passar uma cache de 32K para uma cache de 1 MB para aumentar quase nada na taxa de acerto. Né? Então, com caches de 32 KB, eu já consigo uma taxa de acerto de 95%. Isso já dá um desempenho excelente. É claro que, por exemplo, comparando com uma cache de 1 KB, ela acerta 50%. Né? Uma cache de 2 KB, ela já vai acertar na faixa de 60%. Né? Então, como se escolhe o tamanho da cache? Pega-se estatística, faz-se uma projeção e aí escolhe-se o tamanho da cache. Tá? E aí a gente vê que não adianta cache nível 1 muito grande, tá? Porque a taxa de acerto vai aumentar muito pouco perto do custo. Eu vou querer vender um processador para o meu cliente lá, em vez de eu vender o processador por R$700, eu vou vender o processador por R$2.000, falando para ele, acerto 2% a mais. É só um louco para comprar. Bom, algoritmo de substituição. Deixa eu voltar uns slides aqui. Tá bom. Esse meu bloco B0 ele pode ficar em qualquer posição, né? Então, vamos supor que a cache está lotada e eu acessei esse cara aqui e eu quero botar ele na cache. Tem que tirar alguém, né? Quem vai ser retirado? Tá? Então, é disso que trata o algoritmo de substituição. Se a cache estiver cheia, quem sai? Né? Então, uma vez que a cache esteja cheia e um novo bloco seja trazido para a cache, um dos blocos existentes tem que ser substituído. Né? Se nós estamos utilizando o mapeamento direto, fica bem fácil. Tá? No mapeamento direto, só uma linha é possível, já que o bloco cai sempre no mesmo lugar, então já está resolvido. Agora, para cache associativa,
e associativa e conjunto, né? A gente precisa de um algoritmo de substituição, né? Necessário alcançar alta velocidade. Essa decisão tem que ser muito rápida. O algoritmo precisa ser implementado em hardware, né? Ou seja, não vai, embora seja um algoritmo, ele vai ser implementado por circuitos lógicos. Os circuitos serão alimentados e eles têm que dar a saída de imediato. Tem vários algoritmos, né? Normalmente, sistemas operacionais se estuda esse algoritmo para substituição de cache, de disco. As técnicas são as mesmas. Tá? O algoritmo consagrado é um algoritmo que é chamado menos usado recentemente, ou usado menos recentemente. Tá? A tradução tem de duas formas. Tá? O algoritmo conhecido como LRU. Tá? Esse algoritmo LRU ele é bastante simples, a ideia de pensar dele. Leva-se em conta todo mundo que está na cache e o seguinte, nos últimos instantes, quem foi acessado menos? Né? Aquele que foi menos acessado é aquele que tem a tendência de ter menos probabilidade de ser acessado no futuro, né? Se eu tenho uma palavra que ela está sendo acessada toda hora e uma outra que está sendo acessada quase toda hora, muito provavelmente ela vai ser acessada novamente. Um cara que está quietinho no canto esquecido, provavelmente ninguém vai acessar mais, né? Então, ele é relativamente fácil de implementar, né? O mecanismo faz o quê? Mantém uma lista separada de índices para todas as linhas do cache. Quando uma linha é referenciada, ela passa à frente da lista. Então, tem uma lista de acessos. Uma determinada posição de memória foi referenciada, vai lá para frente da fila, né? Então, frente, traseira. Então, sempre que alguém é referenciado, vai para frente e a fila vai andando, vão andando para trás na fila, né? Quando é necessário substituir alguém, quem é retirado? Aquele cara que está no final da fila, aquele que está há mais tempo sem ser referenciado. Então, é um algoritmo bastante fácil de implementar. Ele é usado tanto para cache de memória RAM quanto para cache de disco. Existem alguns outros algoritmos também, mais simples, né? Um algoritmo chamado primeiro a entrar, primeiro a sair. Então, aquele que entrou primeiro, sai primeiro. Ou seja, é o que está há mais tempo lá dentro, né? É mais simples de ser implementado e funciona também relativamente bem, né? Um outro algoritmo que tem é conhecido como LFU, que é o Least Frequently Used, né? Substitui o bloco que teve menos referências. Esse é um pouco mais complexo, porque um bloco que acabou de entrar na memória ele teve menos referências. Então, é complicado usar esse contador, tá? Se alguém quiser depois pesquisar, um algoritmo que é usado em substituição, esse é um algoritmo conhecido como algoritmo da idade, né? Que ao invés de contar quantas vezes ele foi referenciado, ele acaba contando sempre que é um contador decrescente, ele está decrescendo, e sempre que uma memória é referenciada, ela tem uma soma nesse contador, tá? Ele acaba sendo chamado de algoritmo de idade. Mas ele acaba ficando mais complexo que o algoritmo LRU, né? Uma técnica também, né, proposta é escolher uma linha aleatoriamente, né? Simulações têm mostrado que a substituição aleatória fornece um desempenho apenas ligeiramente inferior ao algoritmo baseado no uso, né? Isso aqui a gente coloca porque está na literatura, que foi feito pesquisas sobre isso, que o desempenho seria bom e seria pouca coisa, mas gerar um número aleatório por hardware não é simples. Na prática, então, a gente usa mesmo o LRU. E com relação à política de escrita? Bom, um bloco está residente na cache, ele está para ser substituído, né? Se esse bloco que está na cache ele foi alterado, se ele não foi alterado, significa que aquilo que está na memória RAM é igual àquilo que está na cache. Então, ele pode ser substituído imediatamente. Agora, se aquele bloco que está na cache ele foi alterado pelo processador, então ele precisa ser gravado de volta na memória principal, para não ter incoerência nos dados. Diversas políticas de escrita são possíveis, tá? Levando sempre a fatores econômicos e de desempenho. O que a gente considera como problema aí?
Primeiro, mais de um dispositivo pode ter acesso à memória principal. Então, o que acontece aqui? Tem o CP, tem a memória principal e tem a cache. Um dispositivo de entrada e saída, ele acessa diretamente a memória principal. Tá, ok, Ron. Vou fazer só uma chamada aqui agora, rapidinho, que o Ron estava colocando problema. Puxar uma chamada. Então, beleza, a lista de presença está baixada já. Bom, então mais de um dispositivo pode ter acesso à memória principal. Significa que, se o CP escreve alguma coisa na memória cache e essa coisa não é escrita na memória principal, se algum outro dispositivo ler da memória principal a informação, pode estar lendo uma informação desatualizada. Né? Então, se uma palavra tiver sido alterada apenas na cache, vai estar inválida na memória. Se um dispositivo de entrada seria tentar alterar, vai ser inválido. Né? Outra coisa, múltiplos processadores estão conectados ao mesmo barramento e cada processador tem a sua própria cache. Né? Então, essa questão de atualizar na cache e não jogar para a memória principal pode ser um complicador muito grande. Né? Então, se a palavra for alterada em uma cache de um processador, vai ter que invalidar nas outras caches. Né? Então, a técnica mais simples de memória cache é uma técnica conhecida como write-through. Nessa técnica write-through, sempre que a informação é gravada na cache, então tá, o CP grava na cache, automaticamente grava na mesma hora na memória principal. Só anotar aqui um detalhe. Quando se usa cache write-through, a memória principal sempre é válida, já que a informação está sempre gravada na memória assim que é gravada na cache. Né? Qualquer outro módulo do processador cache pode monitorar o tráfego para a memória principal e manter sua consistência. Né? Já que todas as caches estão ligadas no mesmo barramento, sempre que um dado de uma cache passa para a memória principal, essa informação pode ser partilhada com as outras caches que estejam lá dentro. Então, você está vendo que gera um complicador a mais no circuito da cache quando a gente tem vários núcleos. Né? Qual é a principal desvantagem? Gera tráfego na memória considerável. Pode criar um gargalo. Né? Pode criar? Sim, pode criar. Né? Então, essa questão de quantidade de núcleos, ela pode impactar bastante no acesso à memória. É preciso trabalhar com caminhos alternativos de dados. Tá? Várias saídas são propostas para isso. Né? Inclusive, pegar a memória principal e transformar essa memória, né, estou dizendo os núcleos, em memória principal, fazer com que cada núcleo tenha predominância numa parte de memória, para evitar problemas de conflito. Tá? Apenas predominância, não impede que um núcleo acesse a área de memória com predominância de outro núcleo. Tá? Mas é apenas uma organização para facilitar o acesso. E aí faz esse caminho paralelo. Uma técnica alternativa, uma técnica chamada como write-back. O write-back é a técnica que o Linux utiliza para gravar dados em disco, tá? Que não tem nada a ver com a cache que a gente está estudando aqui. Só comentário. Né? Na write-back, as atualizações são feitas apenas na cache. E quando ocorre uma atualização, tem um bit no tag, chamado bit de modificação, que ele é marcado quando a informação é gravada na cache, para a cache saber que ela tem que gravar mais tarde na memória principal. Então, quando o bloco é substituído, tem que ser atualizado. O problema com essa técnica é que parte da memória principal podem ficar invalidados. Né? Isso aí vai exigir circuitos complexos, né? Pode gerar gargalo em potencial. Então, a parte de escrita ela é complexa quando se trabalha com memória cache. Bom, vai dar tempo pelo menos a gente começar a ver a memória principal aí, a gente dá uma adiantadinha.
Alguém tem alguma pergunta sobre cache? Professor, eu tenho mais uma, não exatamente sobre cache, mas eu tenho mais uma curiosidade, que é o seguinte: desde a primeira aula que o senhor começou a mostrar as partes da arquitetura de um computador, e o senhor sempre fala algo do tipo, mostra geralmente um ou outro problema que existiram ao longo da história dos computadores eletrônicos, né, nessa parte que o senhor está ensinando, sei lá, processadores, memória, etc., e o senhor explica as soluções que foram dadas, ou às vezes até quando não tem uma solução. O senhor acha que no futuro, que o futuro da computação talvez seja reformular totalmente a arquitetura dos computadores? O pessoal tá falando em computação quântica, né? Eu vou ser sincero, eu não ainda engrenei na parte da computação quântica. Eu tomei, assim, sei um pouco do que é, mas ainda acho que é algo muito para o futuro, né? Mas o que a gente está vendo aqui é mais organização tradicional, tá? Esse problema do gargalo, você tem os chamados sistemas multiprocessadores, que a gente está falando aqui em quê? Em máquinas de 4 núcleos. Tá? Vamos falar assim, computador caseiro, computador de servidor, são máquinas de 4 núcleos. A gente viu no início da aula de hoje a ARM falando num chip com processador de 192 núcleos, né? Não me lembro mais o número, mas acho que era isso. 196, se não me engano, núcleos, né? Eu não imagino como poderia ser o DataPath para poder acessar cache e poder acessar memória. Certamente teria gargalo, tá? Mas aí você já tem as saídas alternativas, que já não são as chamadas máquinas de von Neumann, tá? E aí você tem chamado matrizes de acesso à memória, você tem chamado processamento hipercubo, tá? Que aí a gente já está falando no seguinte: o hipercubo, o que seria um hipercubo? Um processamento tipo hipercubo, quando você tem 2 processadores, você tem cada processador com acesso à sua memória, tá? Se um processador precisa acessar uma região de memória que está do outro processador, ele, via canal de dados, acessa o processador que vai fazer acesso à memória para ele, tá? Quando você passa para 4 processadores, você faz uma ligação em quadrado, né? Onde cada processador tem a sua memória, né? Por que o nome é hipercubo? Se você passar para 8 processadores, como é que funciona, né? Se 4 processadores, o esquema era esse aqui assim. Qual seria o esquema com 8 processadores? Seria linhas como se fossem um cubo. Sempre de forma a minimizar o caminho entre 2 processadores, tá? Não vai haver caminho direto entre todos, por causa da questão de quantidade de linhas, mas no caso aqui de 8 processadores, cada processador tem seu próprio conjunto de memória, né? E o processamento numa máquina hipercubo, ela é um processamento diferente, né? Ninguém vai usar um hipercubo para editar texto, tá? A gente já está falando em máquinas de processamento paralelo, onde cada processador vai receber uma tarefa, e esse processador vai desenvolver a tarefa com a sua própria memória, e depois eles vão compartilhar as informações, né? Então, quando eu vejo uma máquina que ela, como a ARM está querendo lançar com 196 núcleos, eu só posso imaginar que essa máquina, cada núcleo vai ter um acesso a uma região de memória particular, tá? Então, então, de forma rápida, você perguntou, né? Vão partir para novas arquiteturas? Né? Na verdade, já partimos. Já existem arquiteturas novas para buscar desempenho, tá? Essa arquitetura que a gente está vendo aqui, ela é uma arquitetura mais convencional, uma arquitetura mais para máquina, mais para servidores de entrada e máquinas para ter em casa. Mas arquiteturas para a gente resolver problemas de gargalo já tem propostas. Na verdade, já existem, já funcionam. Mas é questão de preço. Entendi. Obrigado. Memória principal. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí essa imagem mais à esquerda, acima aqui. Como eram as primeiras memórias? Eram anéis de ferrite, anéis de ferro, vamos falar assim, tá? Isso aqui já foi memória de computador, tá? Como funciona um anel de ferrite?
um anel, passa por dentro dele vários fios, e dependendo da corrente que passa, a gente magnetiza o anel num sentido, é o bit 1, no outro sentido é o bit 0. E tem linhas para fazer leitura, linhas para fazer escrita, linhas para inibir o anel, linhas de sensibilidade. Então, basicamente, é o seguinte: corrente. Joga-se corrente, tá? Passando pelos anéis. Com isso, dependendo da corrente que passa, magnetiza para um lado ou para o outro. Esses núcleos magnéticos, eles mantêm a informação por muito tempo. Então, o computador fica ligado com ele, uma vez magnetizado, a não ser que force para o outro lado, não se perde a informação. E no momento de fazer leitura, bota-se uma corrente menor e vê qual é a magnetização, qual é a indução que esses metais fazem na corrente. Então, essa era a chamada memória de Ferrite. Aqui tem um exemplo de um chip de memória de Ferrite. Elas são bem pequenininhas mesmo. E para ter um espaço maior de memória, na figura mais à direita aqui, a gente encaixa uma sobre as outras. Ou seja, o espaço físico ocupado para essa memória é grande. Hoje em dia, a gente trabalha com memória semicondutora. A memória semicondutora. O elemento básico de uma memória é o que a gente chama de célula. A célula vai armazenar um bit. Então, a célula apresenta dois estados estáveis, representando os bits 0 e 1. Está o desenho de uma célula. São capazes de gravar pelo menos uma vez. A gente vai ver que tem memória que só dá para gravar uma vez. E são capazes de serem lidas quantas vezes quiser. Em geral, cada célula possui 3 terminais, chamado terminal de seleção, que é para dizer se aquela célula deve atender ou não ao que está sendo solicitado. Então, um terminal de controle para dizer se a operação é de leitura ou de escrita. Se for uma operação de leitura, a célula vai fornecer dados. Se for uma operação de escrita, a célula vai gravar dados. Então, isso é a parte individual da célula, aquela que armazena um bit, o circuito dela. As memórias principais que nós vamos estudar, todas são memória de acesso aleatório. Inclusive, aqui vou falar para vocês, formalmente, memória RAM. Random Access Memory. A princípio, formalmente falando, todas as memórias são memória RAM. Essa memória que a gente chama de memória RAM, formalmente o nome dela é RW, Read Write. Mas a gente não vai brigar com o mercado aqui, então já está consagrado esse nome, a gente vai chamar de memória RAM, aquela memória que aceita tanto leitura quanto gravação. É aquela que vai ser usada na memória principal. Ela pode ser apagada eletricamente em nível de byte. A gente pode apagar byte a byte dela. E a gente grava ela também de forma elétrica. Mas ela é uma memória volátil. Acabou a energia, perdeu tudo que está nela. Todos os outros tipos de memória que nós vamos ver, elas são não voláteis. Elas não apagam, elas não perdem informação conforme apagam. E a gente vai vir na sequência histórica aqui, passando pela ROM e pela PROM, são memórias de somente leitura, são memórias que são gravadas e é impossível apagar. E vamos passar pela EPROM, EPROM e Flash. São memórias que a gente chama de memória principalmente leitura. Por que principalmente leitura? Porque demora para apagar elas. A EPROM é apagada como luz ultravioleta, a EPROM eletricamente, e a memória Flash eletricamente em nível de bloco, a diferença de nível de byte. Isso ela é mais rápida. A gravação da ROM é por intermédio de máscaras, ou seja, é um chip que é criado como outro qualquer, ele tem um layout de transistores, então ele é caro para ser feito, e as outras são gravadas eletricamente. Então, falando primeiro sobre a RAM. Nós temos 2 tipos de memória RAM. Memória RAM dinâmica e memória RAM estática.
E vai fazer toda a diferença o tipo de memória utilizada, né? Para dar uma adiantada aqui para vocês, memória RAM dinâmica é utilizada no tipo de memória principal. A estática é utilizada na memória cache. Então, a memória RAM dinâmica, que a gente chama de DRAM, Dynamic RAM. Tá? Oi, pode falar. Mesmo com o Microsoft Teams fechado, as mensagens de chat aparecem no computador, mesmo com o programa minimizado. Como eu faço para parar isso? De ficar aparecendo aqueles quadradinhos azuis. Está falando no lado direito embaixo? Direito embaixo. Isso provavelmente quando... Você está usando pelo navegador, não? Pelo navegador qual? Pelo Firefox? Estou usando pelo Google. Pelo Chrome, né? É porque você deve ter ativado as notificações dele. Tem que ir lá nas configurações do Chrome, na parte de notificações, encontrar as notificações do Teams e desativar as notificações. Notificações, aonde eu entro em notificações? Eu vejo, vou do lado direito em cima? Isso, posso falar contigo no final? A gente está quase terminando já. Eu compartilhei minha tela aqui e te mostro. Depois de configurações, vai aonde? É na parte de configurações do Chrome. Eu não sei te dizer de cabeça. Obrigado. Bom, então, a RAM dinâmica ela é feita com células que armazenam dados como carga em capacitores. Tá? Capacitor é um dispositivo eletrônico que você consegue jogar uma carga nele e ele guarda a carga. Está aqui o capacitor. A grande vantagem da memória dinâmica é que ela é pequenininha, já que ela é um capacitor e um transistor. Né? Então, a presença ou ausência de carga é interpretada como um sinal binário 0 ou 1. Então, como funciona essa célula de memória? A linha de endereço vai ativar ou não a célula. Então, se a linha de endereço estiver marcada, é porque essa célula vai interagir. Então, a linha de endereço alimenta um transistor que deixa ou não passar a corrente. Se a célula foi solicitada, pode passar a corrente. Então, vamos supor que a gente quer gravar uma informação nessa célula. Né? Se eu quero gravar uma informação, eu boto aqui, por exemplo, dependendo da voltagem da memória, uma voltagem padrão de memória, eu boto mais 12 volts. Quando o transistor deixa passar, tem um capacitor, recebe 12 volts por um lado, terra por outro, ele armazena essa informação, 12 volts. Então, fica armazenado dentro dele 12 volts. Isso é para armazenar o bit 1. Se eu quero armazenar o bit 0, eu coloco 0 volts aqui, ou seja, eu coloco terra. Quando a linha de endereço ativar, vai descarregar o capacitor vai ficar sem carga, vai estar representando o bit 0. Tá? Então, um simples transistor, um simples capacitor. E para fazer a leitura, como eu faço? Para fazer a leitura, eu ativo a linha de endereço, só que ao invés de colocar a informação aqui na linha de bit, eu leio a informação da linha de bit. Assim, se o capacitor está sem carga, me vem a informação 0 volts, é bit 0. Agora, se o capacitor está com carga com 12 volts, eu recebo 12 volts pela linha de bit e recebo a informação. O problema disso é que a operação de leitura ela descarrega o capacitor. Né? Por isso que o nome é RAM dinâmica. Uma das razões pela RAM dinâmica é que ela precisa estar o tempo inteiro sendo recarregada a informação. Sempre que eu leio a informação na memória dinâmica, eu tenho que ler e, na mesma hora, gravar de volta aquilo que foi lido. Tá? Existe circuito próprio dentro da memória para fazer isso, não tem problema nenhum. Outro problema é que capacitor descarrega com o tempo. Então, a RAM dinâmica exige atualização periódica para manter o dado armazenado. Tá? Também já falei, a leitura da célula descarrega capacitor, ele precisa ser restaurado para completar a operação. Ok? Já a RAM estática, ao contrário da dinâmica, ela tem 6 transistores. Né? E ela armazena a informação dentro do próprio transistor, num circuito conhecido como circuito do tipo flip-flop. Um flip-flop é um circuito que é capaz de armazenar um bit. Tá? A vantagem do flip-flop é que ele não precisa ser recarregado, ele guarda a informação o tempo inteiro. Né?
Uma outra diferença, tá, que não está escrito aqui, é que esse tipo de memória, memória dinâmica, a informação está armazenada no capacitor, o capacitor ele guarda a informação sem nenhuma necessidade a mais de gasto de energia. Um transistor ele vai precisar estar alimentado o tempo inteiro para guardar sua energia. Então, o circuito de RAM dinâmica tem um alto consumo de energia, esquenta muito, né? Além de ser muito maior dentro do chip. Tá? Tanto a dinâmica quanto a estática são voláteis, ou seja, elas só mantêm energia enquanto tiver alimentação. Então, a tensão de alimentação tem que ser fornecida continuamente. A DRAM, que é a dinâmica, ela é mais simples e menor que a estática, né? Ou seja, a DRAM ela é mais densa e mais barata que uma estática correspondente. Mais densa significa que ela consegue guardar muito mais informação por área no chip. Tá? Então, a gente consegue fazer chips de memória menores, com maiores capacidades, menor consumo de energia e mais barato. Para memórias maiores, o custo fixo do circuito de refresh é compensado, né? Tá aqui, a DRAM requer um circuito de refresh. O que é um circuito de refresh? Já que o capacitor descarrega de tempo em tempo, ela precisa recarregar o capacitor. A memória dinâmica ela já vem com circuito de recarga, não é necessário o processador se preocupar com isso. Tá? Então, com isso, as dinâmicas são muito utilizadas como memória principal, enquanto as estáticas são utilizadas como memória cache, né? Ou seja, a estática ela é mais cara, mais rápida e consome mais energia e ocupa mais espaço no chip. Bom, já são 10 horas aí vamos fechar agora, a gente deixa para os tipos de ROM para a gente ver na semana que vem. Eu vou puxar mais uma chamada aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Quer colocar alguma dúvida? Eu fiquei com uma dúvida desse final agora, que é o seguinte. A DRAM, então, ela precisa de atualização de um recarregamento das informações do capacitor de tempos em tempos, ou toda vez que é feita uma operação de escrita, e só que ela já vem com um chip interno que já faz isso, né? É isso? Na verdade, cooperação de leitura, né? Cooperação de escrita, não. Ah, tá. Eu tenho um circuito. Eu vou dar uma adiantada aqui, no negócio da semana que vem, só para te mostrar aqui. Aqui é uma lógica de um chip DRAM. Ele já tem dentro dele um circuito para fazer um refresh. Ele faz o refresh linha a linha. Tá? Então, enquanto o seu sistema está funcionando, o próprio chip de memória faz o refresh dela. Tá ok? Tá ótimo, entendi. Isso aqui é com relação à descarga do capacitor. Com relação à operação de leitura, olha o que acontece aqui. Quando você solicita a leitura, ela vai descarregar aquela célula. Você fez a leitura, os dados vão para um buffer de saída. Tem um loop que coloca o dado que saiu de volta no buffer de entrada. E aí um próprio circuito de refresh grava de volta essa informação no local de onde ela saiu. Tá ok? Entendi. Entendi. Então ela precisa fazer isso, mas ela faz sozinha. É resolvida por ela mesma. Se você vai botar um chip de estática, um chip de dinâmica, é o seu sistema, o seu hardware, ele não tem que se preocupar com isso. Isso é problema interno da memória. Entendi. Alguém tem mais alguma dúvida? Professor, na verdade... Oi, pode falar, Leon. Na verdade, eu estou aberto no Microsoft Teams. Não estou aberto no Google, mas eu abri no Google. E o Google abriu o Microsoft Teams. Então, a configuração deve tentar mudar a configuração no Microsoft Teams mesmo. Eu acho que é no Chrome mesmo. Sabe por quê? Eu nunca tinha tido esse problema antes também. Mas aí, uma vez, eu autorizei no Chrome, e aí o Teams automaticamente passou a fazer isso. Eu vou tentar descobrir aqui, aí eu te mando essa informação. Né?
Bota o teu e-mail aí para mim, por favor, no chat para eu poder te mandar. Talvez. Aqui. Estou anotando aqui. Ver como tirar. Pronto. Deixa eu ver aqui. Não chegou aqui para mim, não. Ah, tá. Estou no lugar errado. leonvitor98@gmail, né? leon.vitor.98. Eu vou tentar descobrir como é que é e te mando e-mail. Obrigado. Tchau. Até semana que vem, então. Pronto, tchau. Semana que vem. Então, se ninguém mais, eu vou desligar aqui a gravação.